Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprender a Bíblia. Estamos de volta para mais um estudo bíblico indutivo. Peço desculpas aí pela longa demora em colocar mais vídeos aqui no canal, mas se Deus quiser, conseguirei colocar com mais frequência. Hoje daremos continuidade lá no Evangelho de Marcos e no capítulo 3, respondendo uma pergunta que talvez muitos de nós já fizemos, e é uma pergunta muito importante, que é: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Capítulo 3, o verso 20 até o verso 30 lá de Marcos é que tem registro dessa passagem. Então, sem mais demoras, vamos ao nosso estudo bíblico indutivo do dia. O texto lá de Marcos 3, 20 ao 30 diz assim: Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Verso 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos homens, aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Esse é o nosso texto do dia e eu recomendo que você faça a leitura de mais umas 2 ou 3 vezes deste texto. Leia o contexto anterior, o capítulo anterior, e talvez o capítulo posterior, para te ajudar a situar qual é o momento aqui que Jesus estava passando. Feito isso, a gente vai então para as nossas 3 etapas. Vamos para a primeira, que é observar. Mas antes de observar, eu quero só lembrar que o estudo bíblico indutivo ele tem o propósito de conhecer mais a Cristo, nosso Senhor. Conhecer a vida dele, conhecer a obra dele. O segundo propósito é entender também o texto, e isso se encaixa principalmente nos textos do Antigo Testamento, que é onde que aquele relato se encaixa na história da redenção. Porque a Bíblia toda ela conta uma história apenas. A história da criação, da queda, da redenção e da consumação, ou da glorificação, que é lá no fim. Então, onde que a gente encaixa qualquer texto bíblico dentro dessa grande narrativa? Vamos buscar responder isso sobre este texto aqui em específico. E terceiro, e muito importante objetivo é ser impactado pela palavra de Deus. A gente estuda a palavra não é para conhecermos, apenas para ter uma mente cheia de conhecimento teológico, mas para sermos impactados, para sermos transformados e feitos à imagem de Jesus Cristo. Então, voltando, vamos à parte da observação. Observar o texto é descobrir os fatos acerca do texto. Apenas descobrir. Então vamos fazer a primeira pergunta importante para o texto, que é: qual é o gênero literário desse texto? Estamos aqui no Evangelho. Evangelho por si só é um gênero literário. Dentro do Evangelho, podemos enquadrar essa passagem como uma narrativa. E ainda dentro da nossa narrativa nós temos uma pequena parábola. Mas vamos ficar então com a ideia da narrativa e um pedacinho de parábola sobre o gênero literário. Quem são as pessoas que aparecem no relato de hoje? Bom, podemos começar aqui lá no verso 20, vendo que a primeira personagem que temos registro aqui é multidão. Uma multidão afluiu para ouvir Jesus. Depois disso, nós temos os parentes de Jesus, se bem que eles só vão entrar em cena mesmo lá no verso 31, mas eles são citados aqui, então faz bem a gente citá-los, porque tem uma parte importante sobre eles aqui. O terceiro grupo ou pessoas que estão aqui são os escribas. Os escribas descidos lá de Jerusalém, é o que diz aqui. Onde está? Verso 22. Haviam descido de Jerusalém, eles vão lá para indagar Jesus. E
temos o próprio Senhor Jesus aqui. Onde se passa o relato? O relato se passa na Galileia. Isso você vai obter a partir da leitura do capítulo 2 do contexto maior. Quando está passando esse relato? Quando é que está acontecendo isso daqui? Olha, questão de tempo cronológico nós não temos, né? Não está dizendo se era tarde, se era noite, se era dia, mas nós podemos colocar ele aqui no contexto, após a escolha dos 12 apóstolos, que é o que acontece no verso 13 até o verso 19. Jesus escolhe os seus 12 discípulos e então começa esse relato aqui. Bom, feito essa análise preliminar aqui, essa observação, vamos tentar dizer então resumidamente o que essa passagem está ensinando. Lembre, nós ainda não estamos na interpretação, mas aqui a gente já consegue dar um resumo do que seria. O resumo que eu coloco aqui é: Jesus confronta a incredulidade das pessoas. Você vai ver que é bem amplo isso, né? Porque agora a gente vai estudar melhor a passagem, a gente vai ver de que forma a incredulidade está sendo manifesta aqui por meio dessas pessoas. E por fim, na parte da observação, se você tem essa possibilidade agora, eu te convido a recontar o texto com as suas palavras, sem olhar para a narrativa, sem olhar para os versículos aqui. Você já deve ter lido aí 2 ou 3 vezes essa passagem, recontar, para que isso esteja cada vez mais guardado aí na nossa mente. Feito isso, finalizamos aqui a primeira parte. Vamos para a segunda parte, que é a interpretação do texto. Que agora é a gente pegar os dados coletados na parte 1 e determinar o que eles significam, para então a gente chegar na última parte, que é a aplicação. Bom, primeira pergunta da parte da interpretação é: o que o escritor quis informar com este livro todo? Qual é a ideia central do evangelista Marcos ao escrever o seu evangelho? E isso você pode buscar lá no versículo 1 do capítulo 1 desse livro, que é Marcos escrevendo, dizendo: eu quero contar para vocês da boa nova ou do evangelho de Jesus Cristo ser o Filho de Deus. Então ele vai narrar todo o poder desse Filho de Deus, toda a característica de quem é Jesus, o Filho de Deus. Então, qual é a ideia central? Apresentar Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Então, como que nós pegamos esse trecho aqui e relacionamos ele com a proposta do livro? Podemos dizer da seguinte forma: Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus em carne e, portanto, a sua autoridade sobre os demônios é divina e não demoníaca. Por quê? Porque esse é o grande problema aqui que Marcos está colocando para nós. De um lado, líderes religiosos da época, os escribas, e do outro lado, Jesus Cristo. E eles estão dizendo, os escribas estão dizendo: este homem aí, ele está expulsando demônios. Sim, a gente concorda, mas ele está fazendo isso pelo poder de Satanás, pelo poder de Beelzebul. Marcos está registrando para nós, lembrando: não, Jesus, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, logo o poder dele não é demoníaco, o poder dele é divino. Próxima pergunta da interpretação: o que significou para os primeiros leitores nessa passagem, por exemplo? E então, nós podemos ver, né, lembrar de qual é o propósito inicial do livro e pensar. Então, é claro que esse é um exercício bem complicado da gente afirmar categoricamente, mas a gente pode supor o que então significou para os primeiros leitores. E o que eu registro aqui é: Jesus Cristo, o que significou? Jesus Cristo é o Deus que se fez homem. É o Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem. E que na vida de Cristo Jesus, o Deus em carne, nós temos a revelação de como Deus lida com o reino parasita de Satanás. Reino parasita é um termo teológico para mostrar que é o parasita, ele não é original da criação, ele não foi idealizado como parte boa da criação, ele é um parasita. Então, como que Deus lida com esse parasita na sua criação? Nós temos esse relato aqui mostrando que ele é superior, ele não se relaciona com os demônios, ele não concorda com os demônios, ele é oposto, ele é contra a atividade satânica no mundo. E ele está exercendo o seu poder a fim de
ir diminuindo até o ponto de destruir as obras de Satanás. Cristo, então, ele é santo e nele não há trevas nenhuma. É isso que provavelmente significou aos primeiros leitores. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é santo. Nele não há treva nenhuma. Normalmente, toda passagem ela tem algum conflito, que é o cerne ali da passagem, e é dali que você consegue entender melhor o que estava acontecendo. Então a pergunta é, qual é o conflito dessa passagem? Eu destacaria aqui 2 conflitos, mas é claro que o segundo vai ser mais importante, mas o primeiro conflito está lá no verso 21, que é o conflito dos próprios parentes de Jesus. Os parentes de Jesus ouviram falar que Jesus estava sendo seguido por tantas pessoas que ele não podia nem comer. O que acontece? Eles saem para prender Jesus, para pegar Jesus, para talvez conversar com ele, colocar algum senso na cabeça de Jesus. É isso que pensavam ali os parentes de Jesus. Essa é uma passagem que alguns teólogos falam que poderia ser relativos a Jesus, amigos de Jesus, conhecidos de Jesus ou mesmo parentes de Jesus. E me parece que a interpretação de parentes de Jesus é o que mais concorda com o texto, se você ler lá no verso 31, que a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus estavam do lado de fora e mandaram chamá-lo. O ponto é, havia esse conflito. Mas o segundo conflito da passagem, e é o mais importante, é o verso 22, que é quando os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele demônios. A gente vê aqui então qual é o conflito central dessa passagem e daqui que vai sair toda a argumentação. Tendo feito essas perguntas básicas, a gente pode fazer algumas perguntas para esclarecimento adicional caso ainda não tenha ficado tudo claro. A primeira pergunta que eu faço nesse sentido é, lá no verso 27, está dito, Jesus conta a parábola então e fala que ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. A pergunta é, quem é o valente que Jesus está mencionando? Às vezes a gente vai pensar que são várias possibilidades, mas a resposta simples e objetiva é, Jesus é o valente. Jesus está contando aqui que Satanás é um valente, sim. Ele é poderoso, ele tem seu poder. E ele exerce seu poder aqui na Terra. O mundo jaz no maligno, é o que diz a palavra. Mas a chegada de Cristo representa a chegada de um mais valente, aquele que é mais forte ainda, aquele que é mais poderoso do que Satanás. E ele, o que faz com esse outro valente, que agora se torna mais fraco? Ele amarra ele para saquear então os bens. O que Cristo, nosso Senhor, está querendo dizer com essa parábola? Está mostrando para nós que ele é o mais valente, que veio inaugurar o reino de Deus e pôr em liberdade o povo do seu reino que estava sujeito a este outro valente, a Satanás. Jesus está aqui então inaugurando o poder do reino de Deus na terra. Jesus está mostrando, e se você ler lá em Lucas e também em Mateus, Jesus deixa isso muito claro, mostrando, olha, se vocês veem agora os demônios sendo libertos, então é manifesto de que o reino de Deus está entre vós, de que o reino de Deus chegou. Então, quem é o valente? Jesus. Jesus é o valente. Mais uma pergunta importante para esclarecimento é lá no verso 29 e 30, que é o seguinte: de que forma os escribas, os líderes religiosos, eles blasfemaram contra o Espírito Santo? Porque essa é a grande pergunta que muitas vezes a gente se faz. Como é que eles blasfemaram? O que é que eles fizeram? E a resposta no verso 29 e 30 está muito clara para nós. Diz aqui, Jesus diz, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Verso 30, isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Os escribas, os líderes religiosos da época, eles estavam associando Cristo, o seu poder bendito e santo, com o poder imundo e perverso de Satanás, dos demônios, de Belzebu, é o que eles citam aqui. Como é que eles blasfemaram então? Quando eles fazem essa afirmação. E aqui a gente tem que cavar um pouquinho mais.
E talvez você deva ir lá para Mateus capítulo 12, que também Mateus registra para nós essa passagem, mostrando que o que motivou os fariseus, os líderes religiosos da época, os escribas, a falarem isso. Lá no capítulo 12, verso 22 de Mateus, diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou, passado o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Não, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Os líderes religiosos que estavam ali sempre procurando Jesus, eles eram uma das plateias que mais ouviram a Cristo, que mais viram o que Cristo fez. Mas quando você vê os evangelhos, as passagens em que eles são citados, você nota que eles não têm fé em Cristo. Pelo contrário, eles agem por arrogância, eles agem por desejo de autoridade. Então eles se opõem a Cristo com medo da autoridade que Cristo está ganhando. Logo, nesse momento aqui, a multidão começa a ver que Jesus pode ser o Messias. E eles, como líderes religiosos, como professores da lei, eles deveriam ser os primeiros a dizer: é isso mesmo, esse provavelmente é o Messias. Mas eles fazem o contrário. Eles pegam a informação e eles distorcem e falam: não. Esse não é o filho de Davi. Esse não é o Messias prometido. Sabe por quê? Na verdade, esse poder dele aí deve ser o poder de Satanás. É o poder do diabo. É por isso que ele está expulsando demônios. Veja a perversidade do coração. Não foi uma negação ignorante. É uma negação que tem consciência do que está fazendo. Eles viram a obra de Cristo, viram o poder do Espírito Santo por meio do Senhor Jesus, mas eles deliberadamente escolheram afirmar que aquilo era obra de Satanás. Está aqui a essência da blasfêmia contra o Espírito Santo. É aquele conhecimento claro de que é uma obra divina e a pessoa então reputa aquela obra como sendo do diabo, como sendo maligna. Queridos, esse é o grande problema aqui que nós vemos dos líderes religiosos dessa época. E por que é imperdoável? Porque é a rejeição daquele caminho do convencimento do pecado. Percebe que lá em Mateus, Jesus ele vai até dizer o seguinte: olha, blasfêmia contra o Filho do Homem, que é ele mesmo, será perdoada. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E alguém pode perguntar, mas como se blasfemar contra Jesus tem perdão e contra o Espírito não tem? Por que essa diferença? Porque lá em João 14 e em diante vai dizer que qual é o trabalho do Espírito Santo. Então, no momento que uma pessoa está nesse nível em que ela reconhece, ela teve uma iluminação do que é a obra do Espírito Santo. Podemos citar lá Hebreus capítulo 6, se eu não estou enganado, que fala que é impossível aqueles que foram iluminados e voltaram ao seu pecado, que é impossível que eles sejam salvos, sejam redimidos novamente. Por quê? Porque não há perdão mais. E aí entra aqui, vamos depois estudar isso em um outro momento, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é a blasfêmia contra aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Logo, você reconhecer quem é o Espírito Santo e reputá-lo como sendo de Satanás é a porta fechada. É o último nível que a pessoa pode descer. E lembrando, esse nível a pessoa desce consciente, não é uma blasfêmia cometida inconscientemente. Talvez seja por isso que nosso Senhor mostrou que blasfêmia contra Ele mesmo seria perdoado, porque quantos de nós, antes de conhecer a Cristo, a gente falou algumas besteiras, muitas vezes a gente até falou coisas contrárias a Cristo mesmo, de forma muito, muito direta. Mas Cristo diz, há perdão. Agora, o conhecimento do Espírito Santo, o conhecimento da obra do Espírito Santo, e a pessoa então rejeitar essa obra e reconhecê-la como sendo de Satanás, aí não há perdão, aí não há volta, não há arrependimento para um coração desse nível. E então nós chegamos na última parte, que é a aplicação do texto que nós lemos. Diante da leitura do texto, nós temos que chegar na parte da aplicação, que é agir de acordo com o texto. Se esta é a palavra de Deus,
o que devemos fazer? E tem várias perguntas que a gente pode fazer, você pode voltar a alguns vídeos aí para ver quais perguntas são essas, mas eu vou listar apenas algumas aqui. Existe nesse texto algum pecado que eu devo renunciar? E talvez, eu espero que não seja na vida de nenhum de vocês. Mas vamos dizer aqui que tem um pecado a ser renunciado claramente aqui. Tem um pecado exposto aqui, que é o pecado de considerar o trabalho de Deus como sendo trabalho de Satanás. Esse é o pecado registrado aqui. De que forma que a pessoa faz isso? De forma objetiva e de forma consciente. No caso dos líderes religiosos, eles fizeram isso por inveja, por arrogância. Eles viram que o poder deles estava sendo tirado, sendo diminuído. Por quê? Porque Jesus estava crescendo em poder, então eles resolveram criar uma fake news ali para Jesus. Criar ali uma falácia e dizer o poder dele é de Satanás. Fizeram isso de forma clara, de forma objetiva, de forma consciente. Esse é o grande pecado a ser rejeitado, a ser de todas as formas evitado nessa passagem. Mas existe alguma promessa, então, para a gente crer? Ou existe algum motivo de louvor a Deus, para a gente louvar a Deus nessa passagem? É claro que existe. A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é grande, é tão grande. Lá em Êxodo vai dizer que Deus ele é longânimo, tardio em irar-se. Isso é parte do caráter dele, a misericórdia. E ele mostra para nós que blasfêmias e pecados são perdoados contra ele. Ele perdoa as piores blasfêmias contra ele. Existe misericórdia nessa passagem. Ele não perdoa e não há perdão para aquele que blasfema contra o Espírito Santo, porque de fato uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo não busca mais perdão, não busca mais redenção, não se arrepende mais dos seus pecados. Mas Cristo então mostra para nós, e é um motivo de louvor a Ele, que antes de conhecermos Ele, muitas vezes nós blasfemamos contra Ele, nós falamos contra Deus, coisas terríveis, mas há perdão para aquele que se arrepende. E então, existe alguma atitude prática? Qual é a atitude prática que eu e você devemos tomar diante dessa passagem? Como que você vai fazer isso? Quando que você vai fazer isso? Responda essas perguntas para que você, de fato, caminhe para uma aplicação objetiva da verdade bíblica na sua vida. Eu agradeço muito que você tenha ficado comigo até aqui, nesse estudo. Esse material eu vou disponibilizar na descrição do vídeo, esse esboço do estudo aqui, caso você queira replicar na sua igreja, no seu pequeno grupo. Será uma alegria para o meu coração que esse material siga para abençoar muitas vidas. Então, curta esse vídeo, compartilhe e também se inscreva aqui no canal para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas com a palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima.